Sabe quando você resolveu a questão, toda bonitinha, acha que está tudo certo, mas quando chega nas alternativas, não acha a resposta que você encontrou? Muitas vezes, e os vestibulares gostam muito de fazer isso, até você fez algo certo, só que lá nas alternativas tem a resposta escrita de uma forma levemente diferente. Ou então, os dados que você usou estão em unidades diferentes. Por isso que a aula de hoje é muito importante. Nós vamos falar hoje sobre unidades de velocidade e sobre conversão entre elas. Unidades de velocidade. Então, até agora, todas as velocidades que a gente calculou na unidade quilômetro por hora. Essa unidade ela é muito usual, ou seja, é muito interessante usar ela quando você está falando do movimento de um carro, movimento de um navio, movimento de um avião, porque nós temos velocidades dessa ordem de grandeza. Agora imagina se você está falando do movimento de uma formiga indo até o seu formigueiro. A velocidade dela deve ser, sei lá, 0,0000001 km por hora. Talvez até menos do que isso. Não sei, chutei um número aqui. Mas imagina se você tivesse que escrever todos esses zeros. Na verdade, o que aconteceu aqui é que você está usando uma unidade de velocidade inadequada. Então, olha só, a velocidade, a unidade quilômetro por hora, ela pode até ser a nossa unidade usual. Só que, tipicamente, você sabe, toda grandeza tem uma unidade do sistema internacional associada. E no caso da velocidade, a unidade do sistema internacional é metros por segundo. Essa daqui são as unidades do chamado Sistema Internacional de Unidades. Caio, quer dizer que eu só posso usar a unidade metro por segundo? Não. Quer dizer que eu só posso usar uma dessas duas? Não. Você pode, por exemplo, falar de uma unidade, sei lá, centímetros por minuto. Ou então falar de uma unidade polegadas por hora. Tanto faz, desde que em cima seja uma unidade de comprimento e embaixo seja uma unidade de tempo. Você que sabe. Agora, essas duas aqui são as que mais vão aparecer para a gente. E é interessante que você saiba converter de uma para outra e da outra para uma. As unidades quilômetros por hora e metros por segundo. Então vamos lá, vamos para a nossa tabelinha de conversão. Vou apagar essas duas aqui. Você tem quilômetros por hora e você quer chegar em metros por segundo. Se você quer fazer essa conversão nesse sentido, sair de km por hora e chegar em metro por segundo, o que você tem que fazer é dividir por 3,6. Se você quer fazer o contrário, o que você tem que fazer é multiplicar por 3,6. E essa é a tabelinha importante que você tem que saber. O número mágico, no caso, é 3,6. Vamos para alguns exemplos. 10 metros por segundo é a mesma coisa que multiplica por 3,6, é a mesma coisa que 36 quilômetros por hora. 20 metros por segundo é a mesma coisa, pega 20 e multiplica por 3,6, 72 quilômetros por hora. 15 metros por segundo é a mesma coisa que pega 15, multiplica por 3,6, você vai ter 54 quilômetros por hora. Aqui são só alguns exemplos, tá? Na prática, é só você fazer a continha mesmo. Na próxima aula eu vou resolver exemplos, mas a pergunta é, de onde que surge esse 3,6? Vou explicar para você aqui em cima. Então, olha só como é simples. Vou explicar aqui em cima. Vou começar escrevendo assim, então. Olha só. Não fica reto. Cadê? Fica reto, vai. Fico reto. Vou escrever 1 km por hora. Eu posso escrever isso da seguinte maneira. 1 que multiplica. Quilômetro nada mais é do que 1.000 metros. 1 km são 1.000 metros. Dividido por 1 hora. São quantos segundos? Aí você lembra lá das aulas de conversão de unidades. 1 hora são 3.600 segundos. Dessa maneira, o que você vai ter fazendo as contas é de que 1 km por hora é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Metros por segundo. E é daí que surge esse número mágico, o 3,6. Pode ser? Mas enfim, eu recomendo você memorizar esse número e essa ordem de conversão.
porque vai ser extremamente importante, tá bom? Próxima aula resolvemos exercícios associados a isso. Até logo!